Billy Graham frequentemente abordava a questão do dízimo, convidando as pessoas a se perguntarem se há algo mais profundo nesse ato do que simplesmente cumprir uma regra. Para Graham, a verdade é que Deus deseja abençoar abundantemente, mas essa bênção não é uma fórmula mágica, é um relacionamento. Graham alertava que muitas igrejas contemporâneas focam no dízimo, mas negligenciam o cerne da questão. Deus busca o coração, não apenas o dinheiro. Para Graham, o dízimo não é uma obrigação legalista, mas sim uma oportunidade de expressar gratidão por tudo o que Deus já realizou, especialmente através do sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo. Graham sempre questionava se as pessoas realmente compreendiam o que significa ser um bom mordomo dos recursos que Deus confia. Segundo ele, não se trata apenas de separar 10%, mas de viver uma vida inteira em obediência a Deus, colocando-o em primeiro lugar em todas as áreas, incluindo as finanças pessoais. Graham acreditava que se alguém se sente aprisionado pela pobreza, dívida ou ganância, Jesus Cristo oferece libertação. Ele enfatizava que Cristo pode quebrar as correntes que prendem, mas essa libertação começa com o arrependimento e a entrega total a Ele. Graham constantemente citava a Bíblia, lembrando que Deus ama quem dá com alegria, 2 Coríntios 9:7. Em sua visão, o dízimo não deveria ser motivado pelo medo ou pela obrigação, mas pelo amor e pela alegria de saber que se está contribuindo para a obra de Deus no mundo. Graham convidava todos a se prepararem para uma jornada de transformação. Ele afirmava que se alguém está disposto a mudar sua mentalidade, a deixar para trás o medo e a abraçar a fé em Jesus Cristo, então está pronto para experimentar a verdadeira abundância. Billy Graham frequentemente explicava que a prática do dízimo tem suas raízes no Antigo Testamento, começando com Abraão e se estendendo pela lei de Moisés. Era uma forma do povo de Israel reconhecer a soberania de Deus e sustentar o templo e os sacerdotes. Contudo, para Graham, o dízimo não é apenas uma lei antiga, mas um princípio eterno de gratidão e dependência de Deus. Graham ressaltava que o dízimo no Antigo Testamento era mais do que uma obrigação legal. Era uma forma de lembrar o povo de que Deus era a fonte de toda a sua prosperidade. Era um ato de fé, uma demonstração de confiança em Deus para suprir todas as necessidades. Com a vinda de Jesus Cristo, a lei foi cumprida, mas o princípio da generosidade permaneceu. Graham observava que os primeiros cristãos compartilhavam seus bens uns com os outros, mostrando um espírito de sacrifício e amor. A medida da generosidade não é ditada por uma porcentagem, mas pela resposta ao amor incondicional de Deus. Ao longo da história, a prática do dízimo evoluiu, mas o princípio fundamental permaneceu o mesmo: dar a Deus o primeiro lugar na vida e nas finanças. Graham incentivava a aprender com a história e aplicar esses princípios na vida contemporânea. Billy Graham reconhecia que existem muitas interpretações diferentes sobre o dízimo nas igrejas. Alguns o veem como uma obrigação legal, enquanto outros o veem como uma oportunidade de expressar gratidão. Mas para Graham, a verdadeira chave é entender o coração de Deus. Para Graham, Deus não precisa do dinheiro, Ele quer o coração. O dízimo não é um meio de comprar o favor de Deus, mas uma forma de demonstrar fé e confiança nele. A interpretação do dízimo pode variar conforme a cultura e o contexto social, mas o princípio bíblico da generosidade permanece o mesmo. Graham aconselhava a buscar a orientação do Espírito Santo para entender como aplicar esses princípios na vida. A maneira como o dízimo é ensinado e praticado pode ter um impacto profundo na espiritualidade das pessoas. Se a ênfase estiver
Apenas na obrigação pode-se criar um ambiente de medo e culpa. Mas se o dízimo for abordado como uma oportunidade de expressar gratidão e amor, ele pode se tornar um instrumento de transformação. Graham instigava a buscar um entendimento mais profundo do dízimo e como ele se encaixa no plano de Deus. Billy Graham frequentemente ensinava que o dízimo pode ser uma ferramenta poderosa de libertação financeira quando praticado com o coração correto. Ao destinar uma parte dos ganhos para a obra de Deus, a pessoa está liberando sua vida da escravidão do materialismo. Graham observava que muitas pessoas vivem presas em um ciclo de dívidas e preocupações financeiras. O dízimo pode ser um lembrete de que existe algo maior do que as posses materiais. É uma oportunidade de confiar em Deus e experimentar a sua provisão. Ao dar o dízimo, a pessoa se torna participante ativa no avanço do reino de Deus. Não se trata apenas do dinheiro, mas do compromisso com a missão divina e o cuidado com o próximo. É um ato de fé que gera frutos para o doador e para a comunidade. A libertação financeira não acontece da noite para o dia. Requer um coração disposto e uma fé constante. Mas quando se compromete a dizimar, abre-se as portas para as bênçãos de Deus na vida. Para Billy Graham, a mordomia financeira é um conceito central na fé cristã. Tudo o que se tem pertence a Deus, e se é apenas um administrador dos recursos que Ele confiou. O dízimo é uma expressão de gratidão e responsabilidade. A gestão de riqueza à luz da fé envolve o reconhecimento de que os bens materiais não são fins em si mesmos, mas ferramentas para cumprir o propósito de Deus. O dízimo é uma oportunidade de investir no que realmente importa, o amor ao próximo e o avanço do reino. A mordomia se estende para além do dízimo, envolve como se gasta, economiza e investe. Deve-se ser intencional em suas escolhas financeiras, buscando sempre a vontade de Deus. A prática do dízimo pode ajudar a desenvolver um caráter generoso. Quando se acostuma a dar, se torna mais sensível às necessidades ao redor. A mordomia do reino é um chamado à ação e à reflexão. As finanças têm um impacto direto na vida espiritual. Que se viva de forma que honre a Deus e beneficie o próximo. Billy Graham lamentava que a prática do dízimo possa ser distorcida por líderes religiosos que usam o medo e a manipulação. O dízimo deve ser uma expressão de fé e gratidão, não uma obrigação imposta. Líderes que usam a manipulação emocional podem alegar que a prosperidade financeira e a saúde espiritual dependem diretamente do valor do dízimo. Isso cria um ciclo vicioso de medo e culpa. Essa manipulação pode gerar ressentimento e afastamento da igreja. A prática do dízimo, que deveria ser uma fonte de alegria, se transforma em um fardo. O medo e a manipulação afetam a forma como se vê a generosidade. O ato de dar passa a ser encarado como uma transação, onde se espera receber algo em troca. É essencial que as comunidades de fé reflitam sobre essas práticas e busquem uma abordagem mais saudável e transparente em relação ao dízimo. A verdadeira doação deve ser um ato de gratidão e amor, livre das amarras do medo. Segundo Billy Graham, a mensagem central para todos é repensar a relação com o dízimo. Ele convidava a não se deixar levar pelo medo ou pela obrigação, mas a buscar o coração de Deus. Graham ensinava que ao entregar a vida a Jesus Cristo, confiando nele em todas as áreas, incluindo as finanças, experimenta-se uma abundância que transcende o material. A abundância da graça, da paz e do amor de Deus transforma a vida e a eternidade. E com essa fé, as bênçãos divinas são abundantes e verdadeiras. Como você se sente em relação às suas doações? Será que ainda está preso a velhos paradigmas ou já começou a enxergar o dízimo como uma poderosa ferramenta de transformação? O que você vai fazer com essa nova perspectiva?
Lembre-se, o dízimo não é apenas uma obrigação, é uma chave que pode abrir portas para a abundância e propósito. E se você começasse a ver cada centavo como uma semente para o seu futuro, como seria sua vida financeira se você aplicasse os princípios do reino que discutimos aqui? Agora, eu quero saber de você. O que mais você gostaria de explorar sobre o tema da mordomia? Quais dúvidas ainda pairam na sua mente? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque essa conversa não para por aqui. E não se esqueça, compartilhar esse vídeo com amigos e familiares que precisam ouvir essa mensagem pode ser o primeiro passo para transformar a vida deles também. Vamos juntos, nessa jornada de descoberta e empoderamento. A sua história pode ser a próxima a inspirar alguém.